Olá, doutores, olá, doutoras, mais um programa A Priori, comigo, professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, em Belo Horizonte, sempre com temas atuais, temas do direito, e hoje não vai ser diferente. Um tema muito bacana, um tema muito importante, com dois convidados especiais. Está no ar, A Priori. Muito bem, doutores, doutoras, amigos do A Priori, desde já agradecendo a você que tem acompanhado os nossos vídeos, o nosso canal, que tem curtido, que tem compartilhado, gosta do conteúdo e tem divulgado isso para todos. Agradeço também a parceria da Faculdade Asa de Brumadinho, sempre presente. Me orgulho muito em fazer parte do corpo docente daquela instituição que muito tem contribuído para o mundo do direito. Agradeço também ao Estúdio Leste, esse estúdio que nos acolhe, uma estrutura da melhor qualidade, com profissionais muito competentes. E você, quer gravar o seu podcast, quer gravar a sua aula, o seu curso, procure os responsáveis do Estúdio Leste, os contatos estão aí na tela para você. E muito bem, pessoal, no início da minha fala, disse que o A Priori se pauta por trazer temas importantes para o mundo do direito, para o nosso país. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar sobre a cidadania e o papel das instituições no Brasil. Todos nós temos sentido o momento do país, essa desestabilização também em decorrência da pandemia, e é necessário que a gente converse sobre cidadania, sobre Constituição. Vamos falar muito sobre questões históricas, principalmente da participação das instituições na garantia constitucional, na garantia do pleno exercício da nossa cidadania. É um tema muito importante e muito relevante. Para tanto, eu trago dois profissionais da melhor qualidade, extremamente competentes e que vão nos dar uma verdadeira aula, não só de história, mas também de direito constitucional, de cidadania. O nosso primeiro convidado é o professor Pedro Henrique Rezende. O professor Pedro Henrique é mestre em Historiografia Brasileira pela UFMG, graduado em História também pela UFMG, especialista em História Brasileira Contemporânea e na obra de José Murilo de Carvalho, professor e assessor parlamentar. Professor Pedro Henrique, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter atendido o convite aqui do A Priori. Boa tarde, professor. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema tão importante. E agradeço a todos que estão nos acompanhando pelos canais virtuais do programa A Priori. É uma satisfação para mim estar aqui. Satisfação é toda minha. E o nosso segundo convidado, um colega da instituição, um colega do corpo docente da nossa querida Faculdade Asa, professor Pablo Lana. Professor Pablo, um prazer recebê-lo. Estava demorando a presença do senhor. Pois é, cara. Grande amigo, professor. É um prazer estar aqui nesse podcast que já virou uma figurinha carimbada lá na faculdade. Todo mundo comentando, está um sucesso muito grande. É um prazer estar aqui ao lado de amigos. Enfim, vamos lá. Eu vou me permitir, professor Pablo, ler o currículo, seu currículo. Eu vou ver se vai dar tempo da gente falar alguma coisa, porque o currículo é tão extenso que às vezes não é possível a gente continuar com o programa. Mas o professor Pablo, ele é mestre em proteção dos direitos fundamentais pela Universidade de Itaúna, graduado em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara, professor da Faculdade Asa, assessor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, das Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba, e um grande amigo, extremamente feliz pela presença do professor Pablo. Como eu disse, estava demorando a presença dele. Mas nós vamos, inclusive, falar sobre a Faculdade Asa daqui a pouco. Tá? Muito bem, vamos começar esse bate-papo nosso. Professor Pablo, a gente vive um momento realmente difícil, né? Uma desestabilização, uma crise institucional, e nada melhor do que iniciar esse bate-papo ouvindo o senhor com relação ao que o senhor pensa desse momento, para depois a gente entrar especificamente dentro desse tema nosso da cidadania. Bom, não há dúvida de que o momento, de fato, é muito delicado, e uma série de questões que nós vamos tratar aqui hoje colaboram e colaboraram com esse momento. Seja por um conceito
não fundamentado do que é cidadania ou do exercício dessa cidadania pela população brasileira. E também o exercício enviesado, ou talvez até arbitrário, de alguns grupos, né? E aqui eu não estou para defender A nem B, né? Não é o objetivo, mas o fato é que a gente precisa mais do que nunca valorizar as instituições do nosso país, fortalecê-las, porque ao fim e ao cabo são elas que garantem, né, que nos auxiliam a continuar trilhando um caminho em direção ao bem comum do Estado brasileiro, para o desenvolvimento social e econômico da nossa população. E a própria Constituição, né, professor Pedro, fala da questão da harmonia dos poderes, né, que é essencial aí para uma democracia plena, né, e efetiva. E, professor Pedro, cidadania, né? Nós passamos aí um momento de 20 anos de ditadura militar, de 64 a 85, 21 anos, em que foram alguns direitos ceifados, né, do cidadão brasileiro. Essa questão da cidadania era um pouco mascarada dentro desse período. Nós obtivemos, a partir da Constituição de 88, a possibilidade de exercício pleno da cidadania, né? Historicamente, qual que é o que o senhor traz para a gente em termos de cidadania efetiva constitucional? Professor, sem dúvida, o período da ditadura é um marco negativo na cidadania ou na tentativa da construção de uma cidadania plena no Brasil. Não é por acaso que a Constituição de 88, que veio para dar um fim definitivo nesse período de ditadura, ficou conhecida como a Constituição Cidadã. E a trajetória da cidadania no Brasil, essa trajetória histórica, ela é extremamente conturbada, principalmente quando a gente parte de uma reflexão de um autor inglês, um cientista político inglês de extrema relevância, Marshall, que o Marshall descreve a cidadania, mais do que uma formalidade, como um processo. E o processo descrito por Marshall, ele segue uma trajetória que deveria ser a seguinte: inicialmente, todo o país deveria passar por um processo de maturidade de direitos civis, seria o primeiro passo para uma cidadania. O segundo passo seria o passo dos direitos políticos e, por fim, como consequência, os direitos sociais. E por que eu digo como consequência? Porque, na teoria do Marshall, um direito levaria ao outro. Os direitos civis, a liberdade de ir e vir, a liberdade de pensar, liberdade de expressão, levaria à criação de grupos políticos organizados. Esses grupos políticos organizados, uma vez eleitos, criariam os direitos sociais. Então, portanto, é como se a cidadania, no seu ponto mais maduro, fosse uma pirâmide em que a base seria o direito civil, o meio dessa estrutura, os direitos políticos, e a consequência, os direitos sociais. No Brasil, o que houve foi uma completa inversão. O Brasil, a gente for falar de Brasil enquanto Brasil, a partir da Constituição de 1824, a gente tem uma experiência, uma primeira experiência muito forte para a época, a gente está falando do século XIX, de direitos políticos. O Brasil era um dos países com maior participação política do mundo. Isso não é muito falado, mas foi uma experiência política bastante singular, a do Brasil Império. O Brasil atingiu níveis de participação política na casa dos 15%. Para você ter uma ideia, o país com maior participação política no período era os Estados Unidos, que não passava dos 18%. O Brasil tinha uma participação política superior a qualquer país europeu. E no momento da proclamação da República, essa participação política ela é praticamente anulada com a proibição do voto para os analfabetos. Essa participação política que girava em torno dos 15%, a gente está pensando aqui numa sociedade com população escravizada, então você já retira um número grande de pessoas, e com o voto apenas masculino. Então, esses 15% representavam uma parcela significativa. Que inclusive dava legitimidade para quem era. Dava legitimidade e a prática do voto. A prática do voto, ela tem que ser praticada de fato. O voto tem que ser treinado para a população ter, nem que seja
um valor econômico. E de que sentido eu estou falando? Uma das críticas do voto popular no Império, e que cancelaram esse voto dos analfabetos na República, é que o Brasil poderia ser controlado por analfabetos. Porque havia acusação de que muitos desses analfabetos vendiam os votos. Só que a partir do momento que o sujeito está vendendo o voto, trocando por dinheiro, ele ainda está dando algum valor ao voto. Sim. Em algum momento, a partir da prática repetida do voto, aquele sujeito vai começar a compreender outros valores que não apenas o valor financeiro para o voto. O valor do voto, ainda que por vias oblíquas. Ainda né? que por vias completamente problemáticas. Exatamente. Então, a nossa cidadania ela sofreu essa inversão. A gente começou um processo de participação política, esse processo de participação política foi completamente castrado, e mais do que isso, no momento que Getúlio Vargas assume o poder, instaura o Estado Novo, nós tínhamos um país sem direitos civis, estamos falando de uma ditadura, sem direitos políticos, mas com amplos direitos sociais. Então, a ordem, digamos assim, natural da cidadania inverteu, né? foi completamente invertida. Sim. A questão da era Vargas, né? Ela tem esse viés curioso, né? Ao mesmo tempo que ceifou direitos políticos, concedeu a CLT, né? Consolidação das leis do trabalho, da época de Getúlio Vargas. Há uma contradição. Está até hoje, né? Sim. Está até hoje ainda. Algumas situações que devem ser adequadas, mas está aí até hoje, né? E o senhor colocou muito bem a questão do voto, professor Pablo, que é o exercício pleno. Sim. Né? E hoje em dia ainda existe muita discussão, principalmente sobre a questão da obrigatoriedade, da facultatividade do voto. E eu já fui professor de direito eleitoral e já debati isso em sala de aula com alguns alunos. Alunos novos que não passaram o regime militar, como eu passei na minha infância, na minha adolescência, em que a gente sentia efetivamente alguma coisa no ar. Mas existe essa discussão. E eu acho que é um desafio muito grande para o exercício da cidadania a questão da maturidade do voto. O que você acha? Sem dúvida. Essa questão da obrigatoriedade do voto, ela de fato acontece na sala de aula, não é nenhuma novidade, vira e mexe esse assunto sobe. E eu também já tive a oportunidade de discutir esse tema com o Pedro. No Brasil, a nossa democracia ela é muito recente, sabe? Muito imatura ainda, para que a gente possa o voto deixar de ser obrigatório. Eu acho que a obrigatoriedade do voto, ela representa, apesar de ser uma espécie de uma contrariedade em termos, eu acho extremamente relevante porque é igual o Pedro falou sobre a questão do exercício do voto, né? Então, se você obriga o indivíduo a exercer o voto, em um determinado momento ele vai votar porque quer e não porque é obrigado. Mas nós não estamos ainda nesse ponto, sabe? Eu penso que somos ainda muito frágeis nesse processo político como um todo, de escolha, de valoração do voto. Imagina se no Brasil fosse facultativo. O percentual de abstenção aí é absurdo. Sem dúvida. É extremamente elevado. E Sendo vem aumentando. obrigatório. Sendo obrigatório. E aumentando, claro. Vem aumentando. Nos Estados Unidos é facultativo e o percentual de abstenção é pequeno, né? Ou seja, a cultura para o exercício do voto, para a eleição dos seus representantes dentro da democracia, ele é muito mais maduro. Sim, né? sem dúvida. E evidentemente que, como o senhor colocou muito bem, a democracia brasileira, ela é imatura, ela é muito nova, né? E às vezes a gente nem sabe lidar com isso. Sim, né? sim. E diante disso que a gente está conversando, aparecem as instituições. Né? E a gente tem vivido momentos aí em que as instituições, elas têm se chocado. Sim. Né? Eu não sei a opinião dos senhores com relação a isso, e já de antemão, o a priori não está trazendo nenhuma questão política, nenhuma questão partidária, nós somos completamente apartidários, nós estamos tentando trazer a informação técnica, um conhecimento histórico, opiniões jurídicas sobre o tema, não politizando a nossa conversa. Importante a gente falar isso, porque a gente vive um momento de polarização terrível, né? Terrível. Ou é a favor ou é contra. Né? Se você não é a favor, você é contra. Então, vamos só essa ilustração aí para a gente levar a nossa conversa com tranquilidade.
as instituições elas estão abaladas. Sim. Né? E as instituições, professor Pablo, têm um papel importante nessa democracia, na cidadania. Importantíssimo. E as instituições, né, têm sofrido diversos ataques das mais diversas formas, né, inclusive com a utilização de fake news, também a política do cancelamento de instituições, de autoridades, de pessoas, de famosos, etc. E uma instituição que se destaca nesse ponto específico, tem sido muito criticada, é o Supremo Tribunal Federal, né? É justamente o Supremo que tem uma função fundamental na garantia de manutenção da ordem jurídica brasileira, né? E é extremamente importante que não estamos falando que o Supremo passa totalmente imune à crítica, de forma alguma. A gente não pode ser leviano de achar isso. Mas as críticas têm que ser fundamentadas, têm que ser direcionadas. A gente não pode simplesmente querer a dissolução da Corte Constitucional brasileira por discordar de um ou outro posicionamento, né? Então, a garantia, o fortalecimento das instituições é fundamental para ultrapassar esse momento político, sanitário, econômico, porque são as bases perenes, né, para a manutenção desse encaminhamento do Estado. Aí, professor Pedro, a gente tem visto aí uma instituição atacando a outra, né? Isso é muito ruim para a democracia. É muito ruim e perigoso, porque as instituições de um país, elas são a representação de acordos que aquela sociedade fez. Então, as instituições, elas criam as condições mínimas necessárias para que grupos discordantes convivam entre si e que seja possível se governar, né, num país, seja possível viver no país de maneira pacífica e saudável. No momento que instituições que deveriam representar esse acordo social, essa validação de uma vontade popular, elas começam a se contrariar, a gente coloca em risco a própria sociedade, porque esses acordos eles estão arriscados a deixar de serem cumpridos. A divergência de ideias ela é importante para a democracia. Sim. Essa maturidade que a gente está dizendo aí, que é necessária, né, vem exatamente da divergência de ideias. O problema maior que eu entendo são os interesses pessoais, os interesses políticos, né, partidários, que geram esses conflitos, né? A sede de poder, isso é um negócio muito sério dentro do nosso país, né? Repito, sem fazer qualquer tipo de politização, a Constituição fala dos três poderes, da necessidade da harmonia dos três poderes, né? E o que é muito importante, porque senão não tem sentido a gente viver numa democracia. Fecha o país e que se exploda a população e deixa vir o que vem, né? O professor Pablo falou sobre o Supremo Tribunal Federal como órgão máximo aí do nosso Poder Judiciário. Tem uma pergunta de uma aluna da Faculdade ASA, exatamente nesse sentido, né? Porque o Supremo Tribunal Federal ele realmente está na mídia, né? Está na mídia, com algumas situações bem peculiares. E, aliás, eu acho uma questão extremamente interessante essa ocupação midiática do STF, que já é de alguns anos, mas, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, se você perguntasse a qualquer um na rua, qualquer pessoa perguntava, você conhece algum ministro do STF? Provavelmente ninguém responderia. Hoje em dia, todo mundo sabe o nome dos 11. Exatamente. E isso é salutar, entendeu? Conhecer o problema que acontece é um conhecimento raso. É um conhecimento, às vezes, enviesado, atravessado. Agora, conhecer as decisões do Supremo, seu funcionamento é extremamente salutar e até criticá-lo, mas dentro de uma crítica democrática, né? Uma crítica de entendimento técnica das instituições. Né? Vamos ver, então, professor Pablo, qual é essa pergunta relacionada ao Supremo Tribunal Federal? Vamos ver a pergunta. Olá, meu nome é Josiane Oliveira Campos, sou aluna do 10º período de Direito da Faculdade ASA. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do programa A Priori do professor Alexandre Tourido e agradecer a presença dos demais. O Supremo Tribunal Federal ganhou significativo destaque nos últimos anos. Suas decisões e manifestações semanalmente ocupam os noticiários de jornais, sites e redes sociais. Qual seria, então, o papel do Supremo
no cenário histórico e social brasileiro. Muito obrigado, Josiane, minha querida aluna aí da Faculdade ASA. Bom, sua pergunta extremamente pertinente, né? Uma pergunta que ocupa mesmo as nossas discussões de família. Eu tenho certeza que muitos de nós já tivemos discussões aí nos jantares de domingo, tratando de decisões do STF. Bom, mas para a gente falar desse papel do STF, esse papel histórico, social do STF no Brasil, a gente precisa relembrar a posição hierárquica da Constituição no nosso ordenamento jurídico, né? A Constituição Federal ela ocupa o patamar de destaque, o patamar mais elevado dentro do nosso ordenamento jurídico e demanda que toda a estrutura normativa abaixo dela esteja em conformidade material e formal com o que ela dispõe. E falando de STF, a gente está falando de jurisdição constitucional. O que é essa jurisdição constitucional? E aqui eu indico uma obra extremamente interessante, professor Jorge Abud, o Processo Constitucional Brasileiro. Ele diz que a jurisdição constitucional é esse espaço para controle formal e material da constitucionalidade dos atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo. A jurisdição constitucional ela é fruto da independência e autonomia do Poder Judiciário, né, na medida em que ele controla decisões e atos de outros poderes. E essa jurisdição constitucional tem por objetivo justamente preservar a Constituição, seja ao limitar o poder público, seja ao proteger direitos fundamentais ou corrigir erros e omissões. E o STF, obviamente, se insere nesse contexto, né, na medida em que é a Corte Constitucional Brasileira o órgão máximo do Poder Judiciário. Com detalhe, só interrompendo o senhor, o Supremo Tribunal Federal ele não age por si só. Ele precisa ser provocado. Exatamente. Né? Alguém provoca a atuação do Supremo. Então, nada acontece sem ele ser provocado. Exatamente. Esse é um ponto bastante interessante, porque às vezes a gente tende, se a gente simplesmente lê uma matéria sem conhecer ou sem entender como funciona, parece que o ministro acordou de manhã e resolveu decidir sobre alguma coisa. Não é assim, alguém provocou. Quem provocou, por que provocou, isso é pouco falado. Se ninguém provocar, eles vão ficar quietinhos. Exatamente. Né? Eles vão exercer lá a magistratura, mas para a atuação do Poder Judiciário é necessário que alguém provoque essa atuação. Sem dúvida. E o STF, ele tem um papel fundamental para a concretização do texto constitucional. Porque a Constituição estabeleceu diretrizes, princípios, regras, todos pautados para o desenvolvimento econômico e social do país. Né? Então, como você bem disse, o STF não age sozinho, mas funciona como uma espécie de catalisador do ideal constitucional, né? Na medida em que é ele quem estabelece a última interpretação da Constituição. É ele aquela velha frase, né? O guardião da Constituição. E ele deve zelar para o cumprimento dessas normas constitucionais, para a garantia da rigidez do ordenamento jurídico e para a harmonia, de uma forma geral, do ordenamento com a Constituição. E esse é o verdadeiro papel da STF, né? O que é interessante, professor Pedro, só inserindo o professor nesse contexto, o que me causa espécie são pessoas atacando o STF em decorrência de algumas decisões, desrespeitando a instituição, né, em vez de atacar a decisão que foi proferida. Quer dizer, uma coisa é a instituição, outra coisa são as decisões que essa instituição profere. Né? E isso é um problema sério, porque diante do quadro que a gente vive no Brasil hoje, né, onde a gente vê, inclusive, faixas de passeatas fechar o STF, peraí, como assim? Né? E é um processo, muitas vezes, eu arrisco em dizer, coordenado, porque nós percebemos, vocês acabaram de falar, que o STF ele precisa ser provocado. Nós temos exemplos recentes, por exemplo, do STF impondo limitações ao governo federal. E ninguém fala, por exemplo, de quem foram os partidos, muitas vezes são partidos, que provocaram a decisão. É como se a decisão fosse, como o Pablo falou, o ministro da STF acordou e decidiu limitar a atuação do governo federal. Ao contrário, né? Ele está declarando, o STF declara o que a Constituição já disse que é. Exato. E às vezes gera essa dúvida. Muita gente fala assim, mas defende a Constituição, mas
tira competências. Não, as competências estão dentro da Já Constituição, estavam estão definidas estabelecidas, na Constituição. né? Né? Isso é uma situação, diante do cenário que a gente está atualmente, que leva um desgaste muito grande. Né? Ou seja, as instituições elas têm que ser respeitadas. Sem dúvida. Podem ser questionadas as decisões. Né? E a gente também não está defendendo o STF aqui, não, creio eu. Sim. Não. Né? Aliás, perdão, a gente não está defendendo as decisões do Não. STF. A gente está defendendo a instituição, Sim. né, que é formada por pessoas, Sim. né, que têm opiniões, às vezes políticas, né, Sim. mas que a instituição em si ela deve ser respeitada, assim como o legislativo, assim como o executivo. Eu acho que muitas vezes a crítica ela é mal direcionada. Porque, por exemplo, ela se questiona a forma de nomeação. Tudo bem, a gente pode debater a forma de nomeação dos ministros do STF. Isso pode ser alterado. Agora, a gente não pode, por causa disso, deliberar pelo fechamento dele ou por diminuir a sua função na Constituição. É. Então, E tem um outro aspecto que eu queria entrar nessa discussão, que está tão interessante, com relação à figura do chefe do Poder Executivo. Né? A gente tem no Brasil aqui uma ideia de que é só ele que manda. Né? E às vezes imputa a ele, né, erros, coisas boas, sucessos, êxitos, esquecendo que existem outros dois poderes que fiscalizam, que podem sair fora, inclusive, decisões. Né? Professor Pedro, nesse sentido, com relação à figura do presidente da República, eu acho que se tem uma ideia um pouco deturpada com relação a ele. Tudo se imputa a ele. Né? Aqui, repito, não estamos defendendo nem atacando ninguém, né? Então, somente em termos jurídicos. Sem dúvidas existe essa imagem superdimensionada no imaginário político brasileiro do chefe do executivo. E não se trata aqui de um presidente ou de outro. Essa figura do presidente maior do que ela realmente do que ela de fato é uma questão, mais uma vez, histórica e tem relação, mais uma vez, com o período ditatorial de Getúlio Vargas. Porque foi um período, inicialmente, 9 anos sem a ação do legislativo e o país vivendo sob uma ditadura. Então, o judiciário também completamente nas mãos do Poder Executivo. Sim. Então, a experiência... E às vezes ninguém se lembra disso, né? acha que o Poder Judiciário numa ditadura tem uma liberdade plena e não tem liberdade nenhuma. Age de acordo com os desejos do Executivo. Quantos juristas importantes foram caçados? Sim. Na época da ditadura. Né? E então a gente tem esse período do governo Vargas, que foi um período longo, sem a prática legislativa. Antes disso também, a prática legislativa já era bastante fraca no país, porque a gente não tinha, por exemplo, as câmaras municipais, que é essa prática legislativa que o cidadão tem mais próximo da sua realidade. A gente vive em cidades, a gente tem deputados, mas os vereadores que estão mais próximos da nossa vida, no cotidiano. Após o Vargas, a gente tem uma breve experiência democrática, que aí a gente volta a treinar o voto, volta a ter um poder legislativo e um judiciário de fato, e logo em seguida, novamente, nós temos outra ditadura e ficamos mais décadas sem a prática do legislativo. A gente tinha um legislativo, a gente inclusive tinha uma participação política durante a ditadura militar em questão numérica significativa, mas era uma participação política vazia. Eu deixo você votar, deixo que você vote em quem eu determino. Então, é mais uma contradição do Brasil e que criou essa figura do líder do executivo superdimensionada. Tanto é real isso dentro do imaginário da cultura política brasileira, que é uma tendência que as pessoas sempre esqueçam em quem elas votaram para o legislativo. Exato. As pessoas tendem a esquecer de quem elas votaram para o legislativo, enquanto que para o executivo isso não acontece. Eu falo muito em sala de aula isso, perguntava assim, pessoal, para quem vocês votaram para governador e presidente? Ah, eu sei. Para quem vocês votaram para vereador?
Não, nem lembro. Né? E eu, sinceramente, na última eleição, eu sei em quem eu votei, porque eu não voto em ninguém, né? na questão do legislativo. E é um erro meu. E às vezes eu falo também, com relação à questão das eleições, entende-se que às vezes a mais importante é a do executivo. E a gente esquece que o legislativo tem uma participação imensa para garantir, inclusive, a governabilidade, né, do poder executivo. Eu comento isso sempre na sala de aula. Gente, vamos prestar atenção nos outros agentes. Presidente da Câmara, Senado, vereadores estão perto da gente. Vamos prestar atenção nesses outros atores, porque se você tiver um mínimo de pensamento crítico, você percebe que a vontade solitária do chefe do Poder Executivo, ela é muito pequena, quando você precisa de todo um complexo de relações, de interesses, e aí eu não faço julgamento dos interesses, eu falo, prestem atenção. No relacionamento do chefe do executivo com a Câmara, com o Senado, o que ele precisa fazer, o que ele deixa de fazer para conseguir aqueles objetivos que ele traçou enquanto chefe de um poder. E que é de interesse da nação. Sim. Né? No caso do poder do chefe da nação. Né? Professor Pablo, a Faculdade ASA esse ano completa 20 anos. Né? Nós estamos muito felizes com essa data, porém um pouco frustrados com relação a não início das aulas presenciais. Estamos aí em aulas remotas ainda, que às vezes é muito chato, né? Não só para os alunos, mas também para os professores, mas é o que a gente tem e o que a gente tem tentado fazer já há 1 ano e meio. Né? São 3 períodos já que a gente está fechando com relação a isso. E o professor Pablo, ele faz parte do nosso corpo docente, professor. Eu queria que o senhor falasse, inclusive, das disciplinas que o senhor dá aula, para os períodos. Sim, é bom. Trabalhar na Faculdade ASA é um prazer, né? O professor aqui sabe, os nossos encontros ali na sala dos professores é sempre muito, muito agradável. Enfim, a Faculdade ASA é um excelente local para trabalhar, para se desenvolver enquanto profissional. Bom, eu sou professor nas 2 pontas do curso, eu estou no primeiro período e no 10º. No primeiro período eu leciono Teoria do Estado e Ciência Política, e no 10º período, Laboratório de Estágio Supervisionado 4, Ações Constitucionais. Então, o tema político, ele envolve as minhas disciplinas de uma forma muito marcante. Tá? E é interessante que o senhor pega o início e o fim, né? Exatamente. Quer dizer, o senhor tem 2 perfis de alunos, né? Totalmente o que está entrando diferente. e o que está saindo. Né? A gente precisa ter uma noção bem clara do que eles precisam, né? Aquele aluno de primeiro período, ele não sabe direito o que ele está fazendo ali, né? A gente tem que ajudar ele a entender um pouco melhor a função do estudante de direito na sociedade, porque nós temos uma função social, né? Isso precisa ser aprendido logo cedo. E a gente tem um feedback importante, porque o senhor faz isso muito bem. Professor Pedro, o senhor conhece a estrutura da Faculdade ASA? Não conheço, professor. Professor Pablo, ele não conhece a estrutura da Faculdade ASA. Ele precisa conhecer. Fazer convidar para fazer umas palestras. Eu conheço ele há pouco tempo, tem só 15 anos. Só 15 anos. Então, vocês começaram a Estou dizendo isso, professor, porque a gente tem um vídeo institucional da Faculdade ASA, que a gente vai ver agora. Logo em seguida, a gente tem mais uma pergunta de uma aluna direcionada ao senhor. Falando exatamente dessa questão dos ataques às instituições, algumas especificidades com relação a isso. Excelente. Vamos ver o vídeo e logo em seguida a pergunta do nosso aluno. A Faculdade ASA em Brumadinho está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC. Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação. A Faculdade ASA possui metodologia ativa e coloca os estudantes como principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro, venha para a Faculdade ASA. Olá, meu nome é Leon Caster, sou aluno do 9º período de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho. Desde já gostaria de cumprimentar e agradecer o professor Alexandre Toledo pela oportunidade de participar do programa, também de cumprimentar os demais convidados. Bom, minha pergunta é a seguinte:
Diversas instituições da área da saúde, segurança, judiciário, executivo e legislativo têm sofrido ataques contra a sua atuação, envolvendo inclusive o uso de fake news e até mesmo a chamada cultura do cancelamento. Diante disso, é possível dizer que tais fatores se relacionam com a existência de um déficit na construção da cidadania brasileira? Obrigado. Leon, obrigado pela pergunta. A pergunta muito importante e extremamente contemporânea, né? Quando a gente fala de fake news e cultura do cancelamento, a gente tem que entender que do que se trata essa cultura do cancelamento, fake news, qual que é o objetivo por trás? Não deixa de ser uma tentativa de destruição de reputação. A fake news, a cultura do cancelamento, ela é uma espécie de um linchamento social. E quando a gente pensa em linchamento social, destruição de reputação de pessoas ou de instituições, isso sempre aconteceu. Essas práticas não são novas. O que é novo é a utilização das redes sociais que transformaram essas práticas que antes eram individualizadas em práticas muito maiores, muito mais amplas. E de que maneira que isso funciona? Se um sujeito ele recebia um linchamento social antigamente, aquilo estava limitado a algum grupo que ele pertencia, não à vida completa do sujeito. Porque a sociabilidade na internet, ela é muito própria. E em que sentido que ela é muito própria? Na internet, nós temos a possibilidade de moldar o nosso discurso, a nossa sociabilidade, de uma forma muito mais eficiente do que na vida real. Em que sentido? Se eu tiro uma foto e eu me acho que eu estou feio, eu não vou postar aquela foto na rede social. Se eu acho que eu estou bonito, eu posto. Isso é só um exemplo para a gente entender como que essa sociabilidade da rede social ela é muito mais maleável. É possível você ter um controle maior sobre ela. Qual que é o problema da rede social? Você tem esse controle maior sobre a sua sociabilidade, só que essa sociabilidade ela é muito mais ampla. Na rede social, a internet, de uma forma geral, você não tem contato só com um grupo social. Você não está ali em contato direto só com seus vizinhos, ou só seus colegas de trabalho, ou só seus familiares. Não, ali você tem contato amplo com todo mundo, inclusive com desconhecidos. E quando você quebra essa representação social que você queria demonstrar, quando ela é quebrada fora da sua vontade, o que acontece é um sistema de justiçamento incontrolável. E justiçamento justamente por não ser justiça, né? Porque na rede social, na internet, quem faz a acusação é a mesma pessoa que julga e é a mesma pessoa que pune. Esses grupos são formados pelas mesmas pessoas. E é até compreensível, a gente vive num país com diversas mazelas sociais, é compreensível que grupos sociais historicamente excluídos sintam esse sentimento de injustiça com suas causas. Só que qual que é o problema? Quando isso é levado para a internet, quando essas acusações são feitas em relação às instituições, através desse sistema de linchamento da internet, isso foge do controle justamente por criar esse sistema de justiçamento que é tão peculiar da internet. E que por que é peculiar? Porque só a internet cria as condições necessárias para isso. Sem a internet, esses grupos, essas pessoas, ou um indivíduo específico, ele não teria o espaço e o alcance para fazer esses ataques, seja às pessoas, sejam a grupos políticos ou, no caso, às instituições. Então, essa tentativa de destruir reputações, destruir instituições através de fake news e essa cultura do cancelamento é algo totalmente do nosso presente, da nossa contemporaneidade, e deixa ainda mais claro a necessidade de trabalhar a cidadania no Brasil para que as pessoas tenham essa consciência plena de que existem instrumentos legais de justiça. Se você está se sentindo atacado, injustiçado, seja por um motivo X ou Y,
Você não resolve isso através de ataques coordenados por internet, por disparos de WhatsApp, por cancelamento de Instagram ou YouTube. Existem os mecanismos legais, historicamente construídos, que são acordados pela população. Tanto que muitos desses ataques via internet, ainda, repito, muitos podem ter uma motivação, a gente entende, legítima, mas elas conseguem o efeito contrário. Porque essas pessoas podem ser processadas aí sim pelos meios legais. Eu mobilizo um grupo qualquer para atacar uma instituição e aquela instituição depois vai ter todo o direito de me atacar e processar e exigir ali uma retratação legal da parte de quem criou essa fake news ou mobilizou essa destruição de reputação. A internet é muito boa, né? Não tem dúvida que a internet veio aí para otimizar, para nos ajudar, processos eletrônicos aí dentro do Poder Judiciário, dentro do Ministério Público. Mas a gente pode dizer, professor Pablo, que as redes sociais, elas fragilizam o nosso federalismo e a nossa democracia? Bom, é interessante como as perguntas elas vão se encaixando, né, em diversos pontos. Mas quando a gente fala em federalismo, o que a gente está dizendo, né? Descentralização política, né? Transferência de competência para outras instâncias, para outros entes. E a nossa Constituição é marcada por isso. E em relação a essas... Quando se fala em crise do federalismo, ou ataques ao federalismo, isso, ao longo da história, isso ocorreu em diversos momentos, seja em relação à questão fiscal, enfim. E atualmente, nós tivemos uma certa reversão no que se considerava o federalismo, né, o que ele era, o que deveria ser. Eu estou falando da questão da decisão do STF de março do ano passado, que permitiu a estados, não permitiu, né? Declarou ser de acordo com a Constituição que estados e municípios estabelecessem formas de combate ao coronavírus, ainda que na ausência dessa estrutura no governo federal, né, na União, e ainda que de forma contrária ao que eles dispunham. Por quê? O nosso país ele é absolutamente... surreal, assim, ele tem diversas peculiaridades, é quase impossível que um poder, que um ente consiga gerir toda essa diversidade de uma forma eficiente, né, por considerar esses detalhes. E essas fake news, né, esse ataque às instituições ocorreu muito nesse sentido, né, de dizer que essas medidas estabelecidas por municípios e por estados eram contrárias à Constituição, ou eram ilegais em alguma medida, e que houve, por exemplo, um amordaçamento, né, do Poder Executivo Federal no combate ao engessamento, né? Isso, um engessamento, muito obrigado. Um engessamento que, na verdade, não ocorreu. Se você for parar para pensar, essa decisão do STF reavivou o federalismo brasileiro como ele deveria ser. Reavivou o que o constituinte originário pensou para o federalismo, muito embora haja uma certa concentração de competências na esfera da União. Essa questão da decisão do Supremo, de lá de março, com relação às competências, que é tão polêmico até hoje, né? Até hoje, há mais de ano dessa decisão, vai da interpretação de cada um. Cada um pega aquela decisão e interpreta da forma que lhe convém, né? Dentro daquilo, do seu convencimento, do seu polo político, principalmente. A gente poderia ficar aqui mais uma hora conversando sobre esse tema, sobre esse assunto, mas a gente tem um tempo um pouco mais restrito e eu queria agradecer a participação de vocês. Eu me senti aqui muito honrado e muito feliz em aprender algumas coisas. Consegui aprender várias coisas aqui que vou passar para frente. Tá? Professor Pedro, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários. Muito abrilhantou o nosso A Priori. Professor, obrigado. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui conversando, debatendo, trocando ideias e tentando transmitir algum conteúdo para quem nos acompanhou. Muito obrigado. E aqui fica o convite da participação numa palestra lá na nossa Faculdade ASA. Pode deixar. Professor Pablo, foi um prazer recebê-lo. Foi a primeira vez que o senhor esteve aqui no A Priori e vão ter várias.
né? Espero que sim. Sempre um prazer ter. Bom, igualmente, pode contar com a minha presença. Foi um prazer estar aqui. É um momento divertido, assim. Eu achei muito satisfatório estar aqui, especialmente em virtude da parceria com a Faculdade ASA. Enfim, uma tarde muito agradável. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, fica aí a nossa conversa, nossa discussão sobre esse tema tão polêmico, sobre os temas tão polêmicos que a gente trouxe. Vamos estudar, vamos procurar saber aquilo que é efetivamente, o que são efetivamente as coisas, principalmente com relação às competências, com relação à necessidade da harmonia dos três poderes, enfim, conhecer a cidadania, conhecer a Constituição, né? Porque muitos têm opiniões políticas sem saber o que a Constituição fala, né? E principalmente, vamos valorizar o nosso exercício pleno da cidadania, que é o voto, né? Agradecendo mais uma vez a participação dos amigos. Faculdade ASA, invista no seu futuro. Até a próxima. Não percam os próximos programas. Um grande abraço.